Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao vivo. Faz tempo que eu não faço ao vivo aqui no Instagram. Eu tenho feito mais lá no YouTube, praticamente todo domingo. Aproveitando aí a quarentena, resolvi fazer aqui hoje, também para compartilhar e auxiliar outros profissionais que a gente tem aí de parcerias. Então é importante a gente aproveitar esse movimento, esse canal, para que a gente possa ampliar, conhecer, saber mais como aproveitar esse momento de quarentena, de crise, saúde financeira. Estamos vivendo uma realidade que nunca imaginamos, que nunca a nossa geração passou por isso. E como resolver? Então hoje eu resolvi convidar uma amiga minha, a Fabiana da Cactus Consultoria Financeira. Vou já colocar ela aqui no radar, a nossa bate-papo, conhecer a Fabiana, saber um pouquinho mais sobre planejamento financeiro, como que a gente pode aproveitar esse momento. Olá, Fabiana, boa noite, tudo bem com você? Oi, Cíntia, tudo bem e você? Bem, que bom que você está aqui, fico feliz. Obrigada pelo convite. Vamos para a gente iniciar, vamos saber quem é a Fabiana, e aí depois também me apresento. Quem é a Fabiana? Quem é a Cactus? Bom, o meu nome é Fabiana Rezende. Eu atuo como comissária de voo há praticamente 23 anos. E quando eu tive o meu primeiro filho, 5 anos atrás, eu fiquei sem voar, né? Aquele período que você está gestante, você não pode voar. E eu sofri um pouco de abstinência do voo. Eu precisava muito voltar a voar. E ao mesmo tempo, eu comecei a sofrer uma pressão psicológica, tipo, que mãe que eu sou, né? Que quero abandonar logo meu filho para voltar a trabalhar. E foi aí que eu decidi procurar a ajuda de um coaching. E esse amigo nosso, né, o Scott, que me auxiliou nesse momento, ele me fez entender que eu poderia ser uma boa profissional e também uma boa mãe, né? E também me pediu para escrever a minha história de vida. E foi aí que eu montei uma apresentação, né, com PowerPoints, algumas fotos e tal. Quando eu apresentei para ele, ele falou para mim: bom, isso aqui não é uma simples atividade de coach, isso aqui é uma palestra motivacional. Eu falei, mas será que isso vai funcionar? Eu tô contando a minha história de vida. E ele falou, não, mas é uma história que muitas pessoas vão se identificar com a sua história, né? E foi aí que eu comecei a fazer as palestras e eu descobri que eu tinha o dom de despertar os sonhos das pessoas, né? Porque depois Que lindo! que finalizava as palestras, as pessoas vinham tirar foto comigo, me abraçavam, as pessoas se emocionavam muito, né, durante a palestra. E no dia seguinte, meu Facebook enchia de mensagens das pessoas que se identificavam com a minha história e as pessoas que diziam assim, não, você me fez sonhar de novo, né? Foi interessante ouvir a sua história porque me fez acreditar que eu posso sonhar. E o tempo foi passando e eu comecei a ficar frustrada, porque eu entendi que as pessoas eu despertava o sonho das pessoas, mas elas não conseguiam realizar o sonho. Por quê? Porque muitos sonhos, Hum. eles estão ligados a um planejamento financeiro, né? Olha que interessante. Foi uma coisa assim que de repente eu falei, mas peraí, como é que eu posso fazer para ajudar essas pessoas a realizarem esses sonhos, né? E foi aí que eu fiz o seu primeiro curso, né? Como foi com você, que me fez entender a importância de um planejamento financeiro para você ter realmente a condição de você realizar o seu sonho e não passar a vida só pagando contas. Porque mesmo que Exatamente. você ganhe pouco, se você se planejar, se você fizer uma projeção daquilo que você ganha, com aquilo que você quer guardar, fazer o boleto dos sonhos, você consegue qualquer coisa que você quiser. Basta você realmente se planejar. E aí eu comecei a fazer diversos cursos, comecei a me profissionalizar, me especializar mais na área. E eu comecei a atender
algumas pessoas e comecei a crescer e tal. E aí a gente criou uma empresa. Hoje a gente tem a Cactus Consultoria Financeira, em que a Que gente legal. ajuda as pessoas nesse planejamento, né? Então a gente faz toda a gestão de gastos para que a pessoa entenda para onde está indo o dinheiro, porque muitas pessoas sequer sabem onde vai o dinheiro, Exatamente. né? E elas falam assim, poxa, meu salário mal entra e quando eu vejo já foi. Mas como assim? Você não sabe para onde está indo o seu dinheiro? E aí você faz aquela gestão, coloca na planilha, vê exatamente para onde está indo. E aí você já passa para o segundo passo, né? Como economizar. O que fazer para economizar, né? Então, cortar alguns custos que a gente às vezes nem sabe que não são necessários, como taxas de bancos, algumas coisas que a gente vai pagando sem ter noção que aquilo depende de Forma uma conta de... automática, né? tipo, minha conta de luz sempre veio alta, mas por que veio alta? Você já parou para pensar que você e mais uma pessoa só? Por que sua conta vem tão alta, né? Então, algumas mudanças de hábito, que é a parte mais difícil, né? Você Exatamente. virar a chave, né? Porque a gente tem o hábito de comprar e sem pensar no depois. Então, aquela situação, eu pago, divido em várias vezes, vai ser só 10 de R$ 300. Aí depois vai ser mais outra compra de 5 de 200. E aí quando você vai ver, daquela fatura Tem enorme. várias. E aí você faz todo esse planejamento, né? Aí faz com que a pessoa comece a entender que ela precisa economizar, onde ela pode deixar de perder dinheiro. Aí a gente lança metas para que ela fique dentro daquele planejamento que foi feito no início do mês. A gente acompanha essas metas semanalmente, orientando o cliente, olha, que você vai estourar, cuidado com esse gasto e tudo. E depois que a pessoa começa a sobrar o dinheiro, a gente começa o outro passo, que é o poupar. Que é onde a gente vai montar carteiras de investimentos e que, principalmente, a gente vai começar a direcionar a realização dos sonhos. Que legal, que legal. E como que está sendo essa experiência agora? Você está voando, porque agora a gente teve esse movimento de pausa, principalmente na área da aviação. Como que tem sido isso? Então, infelizmente, a aviação sofreu um impacto muito grande, assim como diversos segmentos, né, que nós temos no mundo, né? E a aviação chegou num patamar que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer, né? Verdade. Hoje nós estamos praticamente com 100% dos voos internacionais cancelados, pelo menos por esse período desse mês de abril. Não sabemos como vai ser o cenário a partir de maio. Então, esse mês de abril eu estou de licença não remunerada, que foi uma artimanha que a empresa teve que criar para que não fechasse as portas, né? Então, todo mundo aderiu voluntariamente, né, a licença para conseguir que a empresa tenha um custo menor, para conseguir se manter nesse período e que não tem receita. Né? Então, eu estou em casa esses 30 dias e esse é o momento que eu estou tendo para estudar ainda mais, né? Então, para estudar esse momento de crise, para estudar esse momento do mercado, que ninguém jamais imaginou que pudesse acontecer, né? Então, a gente tem, assim, a bolsa despencando, né? Teve várias situações, assim, principalmente no mês passado, que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer, né? Então, agora é o momento da gente estudar e as pessoas, né, o pessoal com quem eu já faço consultoria há um certo tempo, está valorizando muito a importância da reserva de emergência. Exatamente. Ter uma reserva ficou cada vez mais nítido e claro nesse momento que a gente está vivenciando. Não é que a gente precisa ter para esse tipo de situação. Na verdade, a gente tem que ter para todo momento da vida para que a gente passe por qualquer situação de uma forma mais tranquila. Então, por exemplo, você teve aí a situação de vai ficar um mês sem remuneração, assim como muitas pessoas também vão acontecer isso, ou uma redução de 50%, 70%, ou ainda
além de não ter essa da licença não remunerada, vai ter casos realmente que a pessoa foi mandada embora. Então, é um pouquinho até mais grave no sentido, o que ela vai fazer agora? Fora quem trabalha com serviço, comércio, que teve que fechar suas portas, não tem como gerar renda. Então, é um movimento de conscientização do uso do recurso financeiro, conscientização de que a gente não precisa gastar tudo naquele momento que a gente recebe. E isso é muito importante. Exatamente. E nesse momento em que está todo mundo em casa, né? O pessoal fica muito na internet. Um ato muito importante agora é resistir às tentações, né? Porque as empresas estão tentando vender de alguma maneira. Então, eles estão fazendo muitas promoções. Então, toda vez que você entra em alguma rede social, aparece, poxa, aquele produto que eu queria tanto está pela metade do preço, né? Mas agora é o momento de você pensar que a gente não sabe como vão ser os próximos meses. Então, a gente tem que se organizar e comprar aquilo que é estritamente necessário e resistir a essas tentações, né? Porque se você gasta mais, aí depois para pagar as contas, como é que faz? Com certeza. Vamos fazer uma coisa, a gente vai abrir aqui para vocês, para dúvidas, perguntas, tem bastante gente aqui chegando. A gente falou do Scott, ele está aqui acompanhando, acabou de chegar também, ele estava em outra live. Então, o Scott aí é o responsável de fazer essa conexão. Cintia Sena, Fabiana, que a gente se encontrou lá no primeiro curso, que eu ministrei lá em 2015. 2015. Olha quanto tempo, 2015, que eu estava iniciando com palestras, com cursos sobre educação financeira. Então, eu já praticava, mas ainda não tinha me colocado aí à disposição de falar, de ministrar para mais pessoas. Então, desde 2015, né, Scott? Melhorando pessoas, que ajuda muita gente a realizar sonhos. Isso mesmo. Da aviação, seja de como se portar, trabalhar num processo de seleção. Então, se vocês estão aqui acompanhando a gente hoje, foi mandado embora, ou está buscando alguma recolocação, ou quer saber mais como se conhecer, como montar essa sua história de vida. Exatamente. Então, a Melhorando Pessoas tem um trabalho muito bacana desse processo de autoconhecimento para que você esteja melhor preparado para a entrevista. O foco é para o mundo da aviação, mas serve para qualquer ramo. Para a vida como um todo. Então, quem puder, conheça o trabalho do Scott, Melhorando Pessoas. Vai ajudar muito, principalmente nesse momento, para vocês reformatarem currículo, reformatarem o processo de vocês, o que vocês precisam até aproveitar esse momento para estudar, para se aprofundar e, consequentemente, você vai sair desse movimento aqui muito melhor do que vocês entraram nele. Não, e tanto é que o que o Scott acabou de escrever, né? Ele foi despachante de voo que eu fazia, né? Então, assim, olha que eu já legal. voava e mesmo assim ele foi fundamental, né? Tanto para me colocar no mundo das palestras, como me apresentar a parte financeira, que foi quando a gente se conheceu. Então, foi esse momento que o Melhorando Pessoas realmente melhora todas as pessoas. Esse nome é perfeito, né? Apesar de eu estar voando já há muitos anos, ele conseguiu me redirecionar, me mostrar que a gente não pode parar de sonhar, né? Independente de qualquer coisa. E aí através de uma vontade de pensar em algum plano para depois que eu me aposentar, porque se não mudar a questão da aposentadoria especial, daqui 2 anos eu já estou aposentada. Mas eu não quero parar de trabalhar. E lá atrás, né, 5 anos atrás, ele me mostrou que eu podia, né, ter uma outra profissão continuando voando. E aí estou aqui hoje desenvolvendo um projeto de consultoria financeira e mudando a vida das pessoas. Então, com certeza tem um dedinho do Scott em tudo isso.
Exatamente. E Fabiana, vamos aproveitar que a live, o pessoal pode perguntar, se interagir com a gente, vamos trazer algumas orientações que o pessoal já pode colocar em prática para ele começar a fazer esse planejamento financeiro. Então, o que, que seriam as primeiras ações, as primeiras atitudes que ele já pode fazer agora, hoje, amanhã, para ele começar a se conhecer, a entender montar esse planejamento? Então, a gente, a primeira coisa que tem que fazer é colocar na ponta do lápis, né, os gastos que a pessoa tem, né? Então, pegar aquelas contas fixas, que é aqueles compromissos que você tem que ter todo mês, tipo aluguel, condomínio, conta de água, luz, tudo isso, colocar num, né? São poucas as pessoas que gostam de mexer com Excel e tudo, mas não precisa ter esse conhecimento de planilhas. Pode pegar um papel mesmo, um caderno e Um escreve caderno. e coloca ali na ponta do lápis mesmo, coloca, faz uma gestão dos seus gastos, né? Entenda para onde vai o seu dinheiro. Faz um levantamento, pega a sua fatura de cartão de crédito, vê quanto que você gastou com o mercado. Não pensa assim só, tipo, a fatura faz parte da minha conta mensal. Você precisa ver o que está dentro da fatura. O que você tem de mercado, o que você tem de compra, o que você tem de restaurante, transporte. Vai em conta ver Vamos onde ver. está indo o seu dinheiro, né? Então, acho que é o primeiro movimento. Então, a gente sabe que, até pelo processo também que eu faço da questão da educação financeira, de que a maioria das pessoas não sabem exatamente quanto gasta, com que gasta, por que gasta. É algo muito automático, principalmente de tudo se passa já ou no cartão, ou agora só encosta o celular, já passou, ou o relógio. Então você nem precisa praticamente de qualquer instrumento aí de meio de pagamento. E a gente estava nesse ritmo, né? Então agora dentro de casa, teoricamente, alguns gastos estão um pouquinho reduzido, porque não está tendo esse movimento de sair, de consumir fora, mas outros estão aumentando. Exatamente. E aí é importante também a gente falar e trazer que ele vai fazer isso. E aí o que, que ele faz depois com essa informação? Então, principalmente agora, nesse momento de crise, é o momento de repensar algumas atitudes, né? Então, como nós já falamos, né? Comprar aquilo que é estritamente necessário, economizar o máximo possível, Hoje, como a gente está muito mais tempo em casa, está se gastando muito com o mercado, está se gastando muito com energia, né? Então, tentar economizar e tá difícil conseguir um contato com as operadoras, mas tentar diminuir um pouco a conta da televisão, tentar negociar algumas contas que ficam pesadas no dia a dia, Uhum. né? Então, nesse momento de crise, acho que está tudo sendo conversado, né? Escola, aluguel. Então, tem que conversar mesmo com as pessoas que você tem esse compromisso financeiro para ver o que pode se fazer nesse momento, porque quem está sem salário, quem está com salário reduzido, Exatamente. precisa encontrar formas de honrar com seus compromissos, mas de uma maneira que ele não fique sem condições de comprar o essencial, tipo mercado, por exemplo. Então, é Exatamente. importante fazer essa organização. E aí é legal, vou até trazer aqui, compartilhar, você falou da questão das operadoras, de conseguir entrar em contato. Eu acabei aproveitando esse movimento também, falei, deixa eu ver o que dos meus gastos fixos, que teoricamente a gente já está ali certinho, que a gente não acaba nem olhando ou relaxando. Eu aproveitei e entrei no site como se eu fosse consumir um produto novo, como se eu não tivesse. Então, essa é uma orientação muito bacana. A gente olhar tanto o site daquela empresa que eu já tenho o produto, quanto das empresas concorrentes e ver, fazer a simulação daqueles pacotes, seja combo, seja individual. Quanto que está sendo vendido, comercializado hoje aquele produto. Então, eu consegui ver que tinha um produto melhor do que eu estava pagando, com um valor praticamente de metade do preço.
Então, já fiz lá, entrei, aí eu coloquei o meu CPF para ele identificar que tinha e já fiz a alteração. Então, nessa brincadeira de você só parar para olhar, você já vai conseguindo encontrar economias naquilo que parece que não vai ter mais. Então, já é uma orientação que a gente pode deixar para o pessoal. Entra nos sites, entra nos canais, como se você fosse consumir pela primeira vez. Né? Finge que você não tem, vai contratar novamente, ou parecido com o que você já tem, ou até um pouco inferior, mas compare. Veja o que você tem hoje, o que você paga, veja na mesma empresa que produto está sendo comercializado hoje, porque às vezes você colocou lá 2, 3, 4 anos e já tem algo melhor com preço menor. Né? E a própria operadora também, ela tá dando oportunidades. No momento que você fala que você quer cancelar o serviço, né? Ela tá te dando, porque ela também não tem interesse em perder. Ela quer o cliente. Exatamente. Então, ela tá diminuindo. A gente está num momento que todas as empresas estão conversando. Não é como um tempo atrás, em tipo, olha, ou é assim ou não é, né? Então, hoje o diálogo está sendo muito importante. Essa comunicação está sendo bem bacana. E vale muito a pena fazer tudo isso aí, dar uma olhada realmente nas contas que você tem e ver o que você consegue diminuir, porque no final, R$ 10 aqui, 20 ali, quando você vai ver, vai fazer uma grande diferença no seu orçamento mensal. Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente também aproveitar e estimular o pessoal que está aqui. Das pessoas que você já atendeu, do que você já fez de consultoria, o que mais você identificava como barreira para que elas tivessem os sonhos, as metas, os objetivos? O que você acha que impedia que ela olhasse isso? Então, são algumas coisas, né? Primeiro, a questão da pessoa achar que ela nunca vai ter condições de realizar aquele sonho. Então, ela fala, por exemplo, eu quero viajar para a Europa, eu quero, sei lá, conhecer a Disney. Nunca que eu vou conseguir isso. Se você manter esse pensamento, você nunca vai conseguir mesmo, né? Então, você tem que mudar esse foco de pensamento. A primeira coisa, e colocar isso como um objetivo na sua vida. Outra coisa que eu falo muito com os meus clientes é que as pessoas têm o hábito de colocar todo o dinheiro em um único lugar. Então, vai lá, coloca tudo na poupança, por exemplo. Ele vai lá, coloca todo o dinheiro que ele tem, ele vai guardando. Só que ele não tem um prazo e ele não tem um objetivo para aquele dinheiro. E aí, o que acontece? Acontece uma emergência na vida da pessoa, ela vai lá e ela pega todo aquele dinheiro. Bom, agora que eu já peguei aquilo, vou aproveitar aquele pouquinho que sobrou e vou gastar com outra coisa também. Só que aquele dinheiro não era só da emergência. O sonho também estava no meio daquele dinheiro. Então, o que eu costumo falar, que eu indico muito para os meus clientes, a gente faz... lembra quando a gente era criança, que tinha aquela história dos porquinhos, que a gente tinha que fazer economia nos porquinhos? Eu falo que cada porquinho tem que ter um nome. Então, vai ser o porquinho da emergência, o porquinho que vai ser do sonho de longo prazo, o porquinho do sonho do médio prazo e o porquinho do curto prazo. Então, por que eu estou falando de prazo? Porque esses porquinhos, eles têm que ter um prazo para ser quebrado. Então, você tem que ter aquele objetivo. Então, assim, esse meu sonho de curto prazo é de 1 ano. Em 1 ano, eu tenho que realizar esse sonho. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aquele dinheiro, que a gente vai fazer uma simulação de quanto você precisa guardar naquele porquinho, para daqui exatamente 365 dias você ir lá e quebrar aquele porquinho. Porque você tem que realizar seu sonho. A gente não tem que passar a vida inteira só guardando dinheiro e depois a gente fica velho, não aproveitou nada da vida, passou a vida se privando de uma série de coisas e a gente morre e deixa para os filhos que ficam brigando pelo nosso patrimônio, né? Então você não aproveita e ainda causa um problema na família. Então o certo é você ter o foco das coisas que você precisa fazer com prazo para você quebrar cada porquinho. Porque você tem o direito de realizar, você tem o direito de comprar o carro, você tem o direito de viajar, você tem o direito de ter o teu iPhone, o seu celular da moda, o que você quiser, desde que você se planeje financeiramente. Esse é um dos pontos importantes. Outra coisa que eu falo bastante, que eu tento bater bastante com os meus clientes, é que nós brasileiros, nós temos o hábito de comprar e depois pagar. Né? Certo. Aí o que acontece? A gente vai fazer uma viagem. A gente faz uma viagem em 10 vezes.
Aí a gente pega, vai pra viagem, poxa, a viagem nem é tão boa assim. Não é, você não tem toda aquela expectativa que você tinha da viagem, nem aconteceu. E você vai ficar 10 meses pagando aquela viagem. Aí você fica com aquele sentimento, ai meu Deus, ainda falta 5, ai meu Deus, ainda falta 4, essa viagem não acaba nunca, ai se eu soubesse. Então é um sentimento ruim, é uma energia ruim que você pega pra você. Agora, se você faz o inverso, se você junta primeiro dinheiro e depois paga a viagem fica até mais gostosa. Porque você fica naquela expectativa inversa. Ai meu Deus, daqui 3 meses vai ser minha viagem, ai eu tô contando os dias, daqui 2 meses vai acontecer minha viagem. E você fica naquela expectativa. E quando a viagem acontece, você não tem a preocupação de como é que eu vou pagar essa viagem. E aproveita bem E melhor, né? aproveita totalmente, né? Então, aquela sensação muda. Então, é um hábito que a gente precisa mudar. A gente precisa primeiro guardar para depois comprar. Então, você tem direito de fazer o que você quiser, desde que você se planeje financeiramente antes, você guarde o seu dinheiro, direcione para onde vai aquele boleto dos sonhos que a gente tem que pagar todo mês, e não só boleto de dívidas. E a gente começar a viver, valer a pena o trabalhar. E não trabalhar só para pagar dívidas. Com certeza. Eu costumo, nessa parte dos sonhos, trazer 5 perguntas e a gente pode trazer essas 5 perguntas aqui para o pessoal, para eles colocarem isso em prática. Que basicamente é o que você falou. Então eu tenho que saber o que é esse sonho, né? O que eu quero? É uma viagem para a Europa, é para Disney, é meu carro, minha casa, é minha aposentadoria, é um celular, é um bolo de aniversário, é poder abraçar meu familiar, que agora a gente não está podendo ficar muito junto. Então, o que é esse sonho? Então, eu preciso ter muito claro isso. Definir o que é, eu preciso pesquisar. Quanto custa? Eu conheço muitas pessoas que têm o sonho, mas ela não tem a coragem de pesquisar quanto custa, porque ao saber quanto vale exatamente, ela começa a entender que ela consegue realizar. Então, quando eu não coloco o preço, eu imagino algo muito caro, muito distante da minha realidade. E aí eu não vou em busca. Então, eu preciso saber quanto custa. Então, eu tenho que pesquisar, site, internet, comparar, simular. Eu tenho que olhar isso. Depois que eu pesquisei, já sei quanto custa, já sei o que é meu sonho. Eu tenho que saber quando que eu quero realizar. E aí entra o curto, o médio e o longo prazo. Quais são esses sonhos? Que nem você falou. As pessoas têm o costume de não guardar, de só fazer parcelado. Então a gente tem 2 cenários. Ou aquela pessoa que vive muito hoje, né, não guarda nada, só vai consumindo tudo hoje. E aquela que guarda tudo, não vive o hoje, só pensando no amanhã. Então tem que ter um equilíbrio. Tem que viver o hoje, o amanhã e depois. Isso mesmo. Então, qual que é o prazo desse sonho? Quando que eu quero realizar? Definir quando eu quero? Então, já sei qual o valor, quando eu quero realizar. Então, em quanto tempo? Quanto que eu vou guardar por mês para que esse sonho aconteça? Porque eu já sei o que é. Sei quanto custa. Sei quanto que eu quero realizar. Então, quanto que eu tenho que todo mês ali para criar esse hábito e poupando e guardando, o que a gente fala que é carimbar, né? Para que, ó, não vou usar para outra coisa, tá protegido. Por isso que eu falo do boleto, aí, né? Que a gente tem aquela disciplina de pagar a conta, mas a gente não tem a disciplina de guardar o dinheiro. Então, se você faz exatamente. o boleto, você sabe que é um boleto, eu tenho que pagar, é obrigatório. Se eu não pagar, eu vou ter que pagar com juros. Então, se você coloca isso na sua mente, fica mais fácil você guardar. É como se você já estivesse vivenciando ali o sonho todo mês um pouquinho, né? Ele vai, ó, falta 10%, falta 5%, tá chegando, tá chegando. Então isso aí já vai te dando mais motivação para essa construção. E a última que a gente coloca aqui como pergunta, e aí é legal todo mundo aqui fazer isso em casa, da onde eu vou tirar esse recurso? E aí faz sentido eu olhar os meus gastos,
Faz sentido eu fazer todo esse processo de economizar aqui, economizar ali, rever esse meu consumo, porque eu tenho algo muito mais importante que cabe aqui na minha mão e depende de mim. Sim. Depende de eu buscar essas alternativas. Fácil para quem não tem o hábito? Não é. Mas é necessário começar. Geralmente as pessoas querem começar com muito. Comece com o que você tem hoje. R$ 1, R$ 10. É a construção desse hábito, certo, Fabiana? Ó, o Alexandre aqui, ó, o Scott, tá colocando aqui, ó. Eu tô usando os cofrinhos, isso é verdade. Eu vi, eu fui lá ver, me surpreendi, ó, desses tamanhos aqui, vários, cada um com a sua finalidade, cada um com a sua identificação, e ele tem feito milagres. Milagres. Coisas que ele nem imaginava que era possível fazer. Então, é muito, muito legal ver que é possível e é questão de foco, hábito, que é o mais difícil a gente saber o que quer. Você questiona muitas vezes as pessoas qual o seu sonho. A pessoa nem sabe o que ela sonha, né? Porque assim, poxa, eu sempre sonhei, mas nunca realizei. Mas por que você nunca realizou? Né? O que você não fez que você pode fazer? A gente tem que lembrar lá daquele momento que você tinha aquele sonho, quando foi que ele se apagou, né? E retomar e não deixar com que o dia a dia, que as dificuldades façam a gente não sonhar. Porque a vida fica tão chata quando você vive por viver, trabalha por trabalhar, né? Então, assim, vocês têm que ter essa questão de ter um objetivo, de ter uma meta para você correr atrás, porque senão a vida não tem sentido. E estamos vivendo uma situação que isso faz muito sentido. Eu acho que foi até importante a gente fazer essa live, né, desse planejamento financeiro, porque as pessoas pensam que é só quando ela tem o recurso, que é só quando ela tem ali fácil. Não necessariamente. Principalmente agora, a gente precisa ter esse olhar desses sonhos, desses propósitos, para que a gente tenha a motivação para sair dessa situação, para que a gente se fortaleça, para que a gente busque esse momento de quarentena, de reflexão, de ampliar a visão do que eu estou fazendo até então. Então, eu acredito muito que esse momento que nós estamos vivendo, nada é em vão. É meio que o universo, Deus fala assim, ó, vou deixar vocês em casa um pouco, com a família, com os filhos, com esposa, para que vocês comecem a rever todos esses hábitos, o que realmente é importante, o que realmente você não estava mais dando valor, Exatamente. o que você não estava olhando, então a gente saía corrido, volta, então a gente nem sabia o que os nossos filhos estavam fazendo, aprendendo, estudando, eles estão tendo que estudar em casa. Então os filhos estão tendo que saber o que a gente faz também, quem está trabalhando no home office. Olha que interessante. Então é um momento para reconstrução da família, para reconstrução de valores. Reconstrução de hábitos, né? Total. Então é um momento ideal para que, se a gente quer uma nova vida, se a gente quer efetivamente realizar sonhos que tem, que existem, tá lá, ó, trancadinho, e a gente precisa abrir. Não é um momento fácil, tem sim muitas pessoas perdendo rendas, muitas pessoas não tendo oportunidades nesse momento, mas geralmente quando a gente, né, fecha uma porta, uma janela abre para que a gente se reinvente, para que a gente faça outras coisas que eu estava ali fechado e não olhava. E muitas pessoas vão ter oportunidades de se transformar totalmente, mas a gente tem que estar aberto para que essa mudança aconteça. Não, concordo. Eu acho que é um momento muito oportuno para você rever muitas coisas, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas vão voltar a trabalhar com um sentimento diferente, porque as pessoas já não estão mais aguentando ficar em casa, né? Então, tipo, não vejo a hora de trabalhar. Quando é que a gente pensou que as pessoas iam falar isso com tanta frequência, né? Então, assim, como que é engraçado, pouco tempo nós já mudamos os nossos conceitos em relação a algumas coisas.
Isso mesmo. Então as pessoas vão começar a valorizar as coisas que têm, principalmente aquelas que têm, vão ter a oportunidade de voltar para o trabalho, né? Então esse é um ponto que eu acho importante você valorizar o que você tem hoje, que é a sua família, né? As oportunidades, o emprego, enfim. E também aproveitar esse tempo que está em casa e não ficar só assistindo TV, né? Assistindo séries e tal. É o momento de repensar nas nossas atitudes, né? Então, quantos anos eu tenho? O que eu conquistei até aqui? O que eu quero conquistar ainda? O que eu preciso fazer de diferente que eu estava fazendo, né? Então, como que eu posso fazer esse planejamento? Muitas pessoas não sabem nem por onde começar. Então, a Exatamente. Cactus tem a função hoje de auxiliar as pessoas, principalmente nesse momento, né? Então é um momento que, poxa, você falou que eu tenho que colocar minhas coisas no ponta do lápis, eu não consigo, eu não sei fazer isso. A gente está aqui para te ajudar, a gente está aqui para te mostrar exatamente o caminho, né? Então a gente desenvolve um trabalho de como você precisa fazer essa gestão, como você precisa, onde você pode economizar, a gente te ajuda nisso, né? E aí a gente junto, eu acho que fica muito mais fácil, porque tem uma coisa que também é muito importante nessa questão do planejamento financeiro, que é a autossabotagem. Então a pessoa tem aquela, pô, a gente tá aqui, ó, a gente tá conversando, despertou o sonho, a pessoa, não, eu vou fazer tal, nanana. Aí daqui passa um mês, daqui 2 meses, fala, ah, não, eu não vou guardar, não. Ah, eu vou comprar aquilo mesmo e depois eu vejo, né? E aí o sonho, mais uma vez, vai sendo deixado de lado, né? E a gente, quando a gente tem aqui um compromisso, a pessoa não tem como ela se auto-sabotar, porque a gente aqui fica no pé dela. Então, tipo, ó, lembra daquele seu sonho? Se você não mudar a sua atitude agora, você realmente não vai realizar seu sonho. É isso que você quer? Né? Então, é um trabalho muito legal que a gente faz, de parceria mesmo, sabe? Então, tipo, pra gente um ajudar o outro. Então, você quer realizar esse sonho? Você quer de verdade? Então, eu te ajudo. Eu te ajudo, mas assim, eu não vou ajudar você te dando dinheiro para você fazer isso. Eu vou te ajudar a mudar a sua forma de lidar com o seu dinheiro. Eu vou te ajudar a direcionar o seu dinheiro. Então, é esse o trabalho que a gente desenvolve hoje. Que legal. Eu acho que o pessoal está curtindo aqui, né? Tá comentando, participando. Isso é muito bom. Eu gostei dessa nossa experiência. O que que você achou desse nosso bate-papo, Fabi? Foi bom? Acho que deu pra gente trazer bastante coisa. Foi bem enriquecedor, sim. Uma oportunidade muito legal, essa troca, né? É bacana a gente lidar, conversar com a nossa mentora, né? A pessoa que te influenciou em tudo isso e ver que hoje a gente pensa muito parecido, né? Então, você plantou uma sementinha aqui na minha mente que começou a florescer e hoje eu estou plantando essa semente na cabecinha de muitas outras pessoas. Então, foi muito enriquecedor e eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí que vão repensar também e mudar algumas atitudes. E não esqueçam que a gente está aqui para ajudar vocês. Vamos fazer uma coisa. Pessoal, tem perguntas. Você quer trazer mais alguma informação que você acredita que seja importante para a gente compartilhar, Fabi? Não, é isso mesmo. As pessoas precisam só realmente repensar alguns atos, tomar cuidado com as armadilhas que estão surgindo agora de montão aí nas redes sociais, gastar só com aquilo que é estritamente necessário, porque a gente não sabe como serão os próximos meses, como o mercado vai reagir, as empresas, essas pessoas vão continuar empregadas, né? Então, é o momento da gente fazer. Se você ainda está recebendo o seu salário integral, aproveita para guardar mais, porque a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, e aí se acontecer alguma coisa, você já tem mesmo um valor guardado para te ajudar a passar alguns meses. Então é importante a gente pensar nisso e não fazer compras parceladas, não fazer nada assim nesse momento. Exatamente. Então, para a gente fechar antes, vamos pedir para o pessoal tirar uma foto nossa, nos marcar aqui no Instagram, compartilhar com o pessoal essa live que vai ficar aqui disponível 24 horas para vocês olharem novamente, verem os sonhos, ver quais são esses primeiros passos que vocês já podem fazer em casa. E aí eu vou disponibilizar para quem fizer essa marcação um curso de educação financeira para o pessoal começar a ampliar.
Então, quem fizer a marcação, a gente vai compartilhar como esse primeiro start e depois, precisando de acompanhamento, a Cactus aqui junto com a Fabiana vai estar para auxiliar. Então, se vocês tiverem dúvida, quiserem saber mais, podem entrar em contato com a Fabi para que ela possa ampliar, direcionar. Então, estamos aqui para plantar essas sementes, ampliar. Cada vez mais se faz necessário a gente ter esse planejamento financeiro, a gente cuidar do nosso dinheiro, que é um instrumento de troca, exatamente, simplesmente isso, e que a gente precisa melhor saber lidar. Vamos tirar uma foto aqui, então, pessoal? Vamos lá. Faz uma pose aí, Fabi. Isso aí. Então, pessoal, marquem, compartilhe para que as pessoas assistam essa live aqui durante as 24 horas. E aí a gente pensa aqui também depois um outro tema mais específico para a gente voltar novamente, certo, Fabi? Opa, só chamar. Tamo aí. Exatamente. Então, quero agradecer a participação de todo mundo. Boa noite para vocês, se cuidem da saúde, cuidem da saúde financeira também, que é importante, essas duas andam juntos. Quero agradecer a Fabi por ter aceitado o convite aqui dessa live, para que a gente possa ampliar, compartilhar outras pessoas que também fazem esse trabalho e estão dispostas a ajudar nesse momento. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Foi um prazer enorme dividir essa live com você e com o pessoal que está aqui, né? Espero que tenha colocado um pouquinho de sonhos na cabeça das pessoas agora. E a gente se coloca aqui à disposição. No que for preciso, o que vocês precisarem, contem com a gente. A gente te ajuda a desenvolver um projeto aí bacana para a realização dos sonhos. Perfeito. Muito obrigada, Fabi. Então, vamos encerrar aqui. Beijos, Beijo. até mais. E a gente vai se falando. Tchau, Isso aí, tchau. pessoal. Tchau.